Boa tarde, meus amores. Voltei agora porque estava sem internet hoje durante o dia. Eu voltei para fazer mais um pouquinho da história da Bíblia que eu estava contando para vocês, que eu comecei a contar. Eu quero ler mais um pedacinho hoje. Porque há tanta diferença entre as igrejas na interpretação da Bíblia. A Bíblia diz que em Pedro 2, versículo 1 ao 20, ficai sabendo que nenhuma profecia da Escritura admite interpretação pessoal, pois uma profecia não é pronunciada por vontade humana, mas foi pelo impulso do Espírito Santo que algumas falaram da parte de Deus. O Concílio Vaticano II ensinou na Constituição Dogmática, Dei Verbum 12, como Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que nele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os geográficos realmente quiseram significar e aprove a Deus manifestar por meio das palavras. Para descobrir a intenção dos heliográficos, devem-se ter em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários. A verdade é proposta e expressa de modo diferente, segundo se trata de textos históricos de várias maneiras, ou de textos proféticos ou poéticos, ou ainda de modos de impressão. Importa, pois, que o intérprete busque o sentido geográfico, que o sentido que o geográfico pretendeu exprimir e que de fato exprimiu em determinada circunstância, segundo as condições de seu tempo e de sua cultura, usando os gêneros literários então em voga. Para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar por escrito, deve entender-se bem que aos modos peculiares de sentir, dizer ou narrar em seu uso nos tempos do agiógrafo, que quer dizer aqueles que na mesma época costumavam empregar-se os intercâmbios humanos. Mas, com a Sagrada Escritura, deve ser lida e interpretada com a ajuda do mesmo Espírito que levou a sua redação. Ao investigarmos o sentido exato dos textos sagrados, deveríamos atender com diligência consagrada diligência não menor ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas uma harmonia com essas regras, trabalhar por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que mercê desse estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem um divino mandato e ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Quando se revoltou contra a Igreja Católica, em 1517, Lutero deu aos seus seguidores o princípio de livre exame. Há evangelhos que quer distinguir livre exame de livre interpretação, afirmando que não se trata de dar a cada fiel a liberdade de interpretar a Escritura como lhe parecer. Explicam assim sua posição. Nas controvérsias religiosas, não aceitamos como imposição as simples opiniões dos santos, padres ou os decretos dos concílios, muito menos os costumes herdados ou até o fato de uma
de ser uma opinião partilhada por uma multidão ou consagrada por um longo tempo. Quem é o juiz? Em questão de fé, não admitimos juiz algum, a não ser o próprio Deus, que pelas santas escrituras proclama o que é verdadeiro, o que é falso, o que deve ser seguido e o que deve ser evitado. Nós católicos dizemos que a igreja é a coluna e é o sustentáculo da verdade. Está em 1 Timóteo, versículo 3 ao 15. E que esta igreja tem um chefe visível, ao qual compete guiar os fiéis e à plena verdade em nome de Cristo. É por isso que as edições católicas da Bíblia precisam ter no verso o título de imprimatur, com a assistência de um bispo, mostrando que é uma publicação aprovada. Também por isso as traduções católicas têm notas ao pé da página para explicar os textos mais difíceis, apresentando como a igreja lê determinado texto. Já dizia São Pedro que nas cartas de São Paulo há pontos obscuros que as pessoas sem instrução e sem firmeza desturpam, como fazem com as outras escrituras, com a sua própria perdição. Segunda carta de Pedro, versículo 3 ao 16. São diversas as diretrizes para uma reta interpretação da Bíblia. Primeiro, é preciso estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar pelas palavras dele. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários que usaram, os modos de sentir, de falar e narrar, coerente no tempo deles. A Bíblia deve ser lida e interpretada naquele mesmo espírito em que foi escrita. Temos de prestar atenção também ao conteúdo e à unidade da escritura inteira, considerando que a Bíblia contando que a Bíblia forma um conjunto lógico. É preciso também ler a Bíblia dentro da tradição viva da igreja inteira, conferindo o que disseram os comentadores mais antigos e, finalmente, levar em conta a analogia da fé, ou seja, a coesão das verdades da fé entre si. Qual é a revelação essencial da Bíblia? Como veremos, é bem verdade o que diz o cântico: toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Existem perguntas fundamentais que em todos os tempos e lugares têm despertado o interesse da humanidade. Quem sou eu? De onde vim? Para que estou no mundo? Quem governa o mundo? O que existe depois desta vida? Existe um salmo que começa assim: a minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com amor. Salmo 42, versículo 41 e 3. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. Já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, é somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade, que não cessa de procurar. Deus vem ao encontro desse desejo e se manifesta na criação e na história. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar-se conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se torna participante da natureza divina. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Desde que os seres humanos decaíram
de sua condição original pelo pecado de Adão, Deus não os abandonou ao poder da morte, mas escolheu um povo com o qual caminhou realizando uma história de salvação e o instruiu enviando seus mensageiros, os profetas. Deus, que nos tempos antigos havia falado tantas vezes, de tantos modos pelos profetas, falou por último por meio de seu Filho Jesus, que se fez homem, comunicou ao mundo a revelação definitiva e deu a vida pela salvação da humanidade, para a missão de continuar sua obra no mundo. Jesus escolheu os apóstolos, sementes da igreja, comunidade de salvação. Muitos profetas e outros autores inspirados, como também alguns apóstolos de Jesus, deixaram obras escritas para que não se perdessem o rico patrimônio da revelação. O que foi conservado em livros é apenas uma parte. Pois, como diz no quarto evangelho, se tudo fosse escrito, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Isso está em João 21, 25. Está em João 21, 25. Ao contrário dos livros que a Igreja considera inspirados, damos o nome de Bíblia, ou Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Cabe à Igreja a missão de transmitir e interpretar a revelação, ficando vigente para não deixar o erro penetrar entre seus fiéis. De acordo com o Antigo Testamento, qual foi o pecado cometido por Adão e Eva? Todo o relato de Gênesis 3 é altamente simbólico, a começar pelo tipo de animal escolhido para representar o inimigo de Deus. Pois a serpente, além de ser um animal astuto e traiçoeiro, era também uma imagem venerada nos cultos cananeus, com os quais Israel entrou em contato, pois tratava-se de povos vizinhos. E por ser o pai da mentira, o demônio começa o diálogo com Eva, perguntando se Deus proibiu comer do fruto de todas as árvores. Não, disse Eva, a árvore proibida é aquela do conhecimento do bem e do mal. O que será conhecer o bem e o mal? Perguntou a serpente. Duas possibilidades devem ser logo excluídas. Bem e mal significaria tudo, portanto, eles teriam a onisciência. Seria saber discernir entre o bem e o mal, pois toda pessoa adulta tem que saber. Os autores explicam o verbo conhecer aqui como determinar, decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal, o que não é, o que é bom e o que não, e o que é ter toda a liberdade de agir conforme suas escolhas, sem ter uma lei superior. Logo, essa árvore tinha que ser proibida e simples criaturas mortais, pois faz parte do estado de criatura e dependência para com o Criador. Em Gênesis 2, versículo 17, Deus avisa: no dia em que dela comerdes, tereis que morrer. Não morte imediata, mas estarão sujeitos a morrer. Sem o pecado não haveria morte, pois a morte é o salário do pecado. Romanos 6, 23. E a serpente diz outra mentira: não morrereis. E acrescenta, instilando a confiança em Deus e sugerindo que ele é um egoísta que não quer compartilhar seus dons. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Pelas palavras da serpente, serei como deuses, porque percebe-se que a tentação que tiveram os primeiros pais foi a do orgulho, da soberba, da ambição.
Acreditaram que, desobedecendo a Deus, seriam iguais a ele, sem ter de se curvar às suas ordens. E o autor bíblico continua narrando que depois de comerem do fruto proibido, Adão e Eva sentiram abrirem-se seus olhos. Mas em vez de... Em que sentido? Em que sentido eles abriram os olhos? Para perceberem que não ganharam nada e estavam nus, de uma nudez que antes não os incomodava. Assim, o ser humano quis ser igual a Deus e pecou por orgulho, também por desobediência, pois todo pecado inclui uma desobediência. Duvidou de Deus, acreditando nas sugestões do maligno. Para salvar o ser humano desse pecado e de todos os outros, Deus se fez homem, obediente e humildemente igual a todos nós, menos no pecado. E se fez isso para divinizar o homem em uma linguagem arrojada, escreveu Santo Agostinho. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Sermão 13 de Tempore. Patrologia Latina 39, 1097 e 1998. Se a humanidade começou em Adão e Eva, por que tanta diferença física entre os povos? O Concílio Vaticano II declarou todos os povos constituíssem uma só comunidade. Tem origem comum, uma vez que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. E disse também: Deus quis que todos os homens formassem uma só família e se tratassem mutuamente como espírito fraterno. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez todo o gênero humano. Maravilhosa visão que nos fez contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de seu habitat e na terra de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural. Deus mesmo, ao qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate realizado em favor de todos por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, mas garante que todos os homens são verdadeiros irmãos. Se aceitamos que o homem, tal como o conhecemos, hoje surgiu há 500 mil anos, podemos imaginar que muitas modificações ocorreram no seu físico. Com o passar dos anos, o DNA, o código genético, vai se modificando. De geração em geração, ele sofre mudanças, que são tão pequenas que é impossível notar. Somente observando várias gerações é possível ver as mudanças que são causadas por ele. Hoje em dia, a maioria dos cientistas rejeita o termo raça para se referir a seres humanos. Afinal, são insignificantes as variações genéticas entre um europeu e um africano, entre esses e um asiático. Por isso, só há um sentido em falar de uma única raça humana. Mas como explicar as diferenças tão visíveis entre esse mesmo europeu e africano e o asiático? Essa diversidade apareceu depois de muitos séculos, à medida que o homem precisou se adaptar ao seu habitat no planeta. Assim, um lugar mais frio e pouco ensolarado criava uma pele mais clara que ajudava a aproveitar melhor os raros raios solares. Um local mais quente criava uma pele mais escura,
mais resistente ao calor e aos raios solares. A mesma coisa aconteceu com os cabelos e os outros elementos físicos. Os seres humanos não são geneticamente distintos entre si, no sentido de eu ter algo que o outro não tem. Isto aplica-se a todas as características físicas, e não apenas à cor da pele. Classificar o gênero humano por raças ou mesmo por etnias é um meio perigoso de separação de indivíduos, pois quando aplicado à espécie humana, pode levar, como levou algumas vezes na história, a uma busca pela supremacia de uma raça em relação à outra. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu já li do 6 ao 10, ao 9. Eu vou fazer mais um, vou fazer o 10. A história do dilúvio aconteceu na verdade? Prestem bem atenção. A história do dilúvio aconteceu na verdade? Junto com a história da Torre de Babel e a do dilúvio, faz parte dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, que são chamados de pré-história bíblica. Isso significa que a história da salvação começa propriamente no capítulo 12, com a vocação de Abraão, o pai do povo eleito. O dilúvio ocupa um amplo espaço no livro, quase 4 capítulos, indo de Gênesis 6, do 1 até 9, 17. A narrativa fala da maldade crescente do mundo que leva a Deus ao propósito de extinguir a população, salvando, porém, a família de Noé. 8 pessoas que eram piedosas. Avisado por Deus, a história do dilúvio aconteceu de verdade? Não dá.